Então, pessoal, vamos hoje resolver as questões aqui da prova da Polícia Federal, tá ok? Só que são as questões, deixa eu mostrar aqui a vocês, é uma continuação, né? Então, as questões 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57 e 58. Essas questões precisa você ler, né? O enunciado, vou tirar aqui o enunciado, esse enunciado aqui também, esse enunciado você precisa ler. Então, ó, vamos ler aqui. Então veja, o composto conhecido como luminol é empregado para a detecção de sangue em perícias criminais, em meio básico, em presença de peróxido de hidrogênio e de um catalisador adequado. O luminol é oxidado a ânion 3-aminoafitalato, o qual é obtido inicialmente em um estado excitado, mas que rapidamente libera o excesso de energia e emitindo radiação na faixa do azul, né? Aí veja, esse luminol é um agente bem conhecido na área de perícia forense, porque ele detecta mancha de sangue. Como é que ele mais ou menos funciona? Tá o oxigênio do ar, aí você faz uma solução alcoólica de luminol, tá ok? Em meio básico, logicamente. O que vai acontecer? Quando o luminol, né, e em presença também de peróxido de hidrogênio, tem que ser no meio básico e na presença de peróxido de hidrogênio. Aí o catalisador vai ser quem? Quando o luminol entrar em contato com o sangue ele tem, vocês não sabem, hemoglobina. A hemoglobina tem um metal, né? É uma molécula orgânica, mas ela é um complexo assim. Tem a parte orgânica e a parte inorgânica. A parte inorgânica é formada pelo ferro. Então o ferro do sangue, quando entra em contato com o luminol, né, ele vai formar isso aqui, ó, essa reação, que é o 3-aminoafitalato. Esse 3-aminoafitalato ele é bem instável, então ele dispensa energia na forma de radiação na faixa do azul, tá bem? Isso é o princípio do luminol, né? Aí a oxidação do luminol é realizada pelo oxigênio, formado a partir da decomposição do peróxido de hidrogênio e de acordo com a equação. Falando aqui só o restante da reação, né? O porquê que coloca peróxido de hidrogênio também, porque tem que formar muito, como é que chama? Oxigênio, né? Para a reação ocorrer. Então vê, ele dá o texto, aí se é a presença de um catalisador, a decomposição em questão é bastante lenta. Entretanto, o ferro presente na hemoglobina do sangue catalisa a decomposição e o O2, formando rapidamente óxido luminol, ocasionando características de luminescência. É como eu tinha dito, né? Então, ó, esse oxigênio aqui ele vai ser formado a partir do que? Da decomposição, né, do peróxido de hidrogênio. Como é que ele vai ser decomposto? É um catalisador. No caso, o catalisador aqui é o ferro presente no nosso sangue. Só que esse mesmo ferro, né, ele vai reagir com o luminol, tá ok? E o peróxido de hidrogênio também é como se fosse, vamos dizer, dois catalisadores. Dois não, né? Um único catalisador que catalisa duas reações. A reação do luminol, ela tem que ocorrer na presença de oxigênio. E como é que eu formo o oxigênio? Decompondo o peróxido de hidrogênio. Como? Na presença de ferro. Aí esse ferro vem de onde? Do nosso sangue. Olha aqui, ó, a reação. Oxigênio e água. Então esse oxigênio vai ser aproveitado. Só que para você realizar essa reação entre oxigênio e luminol, você precisa de um catalisador, tá bem? Que é o ferro do nosso sangue novamente. E essa reação precisa estar em meio básico. Essa reação vai dar origem a esse ânion aqui, tá ok? Esse ânion é bastante estável.
para estabilizar ele emite luz, né, visível na cor azul. É assim que se detecta sangue. Então, se você borrifar uma solução de luminol em meio básico, onde esteja presente peróxido de hidrogênio, quando bater lá na mancha de sangue, vai ficar azul, tá ok? Aí veja, sem a presença de um catalisador, né, como eu já tinha lido isso aqui, né? Então, com relação à reação apresentada aí as espécies nelas envolvidas e considerando a primeira constante de ionização ácida do peróxido de hidrogênio igual a 2,4 vezes 10 a menos 12, julgue a seguir. Então, essa informação aqui é legal a gente ter, né? Que seria relativa aqui, relativa à constante de ionização. Então, ó, é CESP, né? É você julgar correto ou errado. A partir das posições relativas dos elementos da tabela periódica, é possível inferir que um átomo neutro de ferro apresenta maior raio atômico do que um átomo neutro de manganês. Então veja, acredito eu que essa prova ela tinha uma tabela periódica, né? Eu tenho uma aqui, ó. Aí você vai ter que saber o que é uma propriedade periódica, que é o raio atômico. Nós sabemos que o raio atômico ele cresce de cima para baixo. Deixa eu ajeitar aqui, estou escrevendo muito ruim. Pronto. Então, ó, de cima para baixo, por quê? Vai aumentando o número de camadas, né? E esse raio atômico, ele, vamos dizer assim, ele cresce da direita para a esquerda. Por quê? Isso tem em virtude da carga nuclear efetiva, né? Porque a carga nuclear efetiva é o contrário, ela cresce da esquerda para a direita. Por quê? A carga nuclear efetiva faz com que o átomo seja muito pequeno. Então, átomos muito à direita da tabela periódica, tá ok? Eles são muito pequenos. Já os átomos à esquerda são maiores. Isso tem a ver com carga nuclear efetiva. Influencia muito. Então, ó, você teria que localizar o ferro, que está aqui, e o manganês. Veja, quem é maior, o ferro ou o manganês? O manganês, né, gente? O manganês ele é maior. Ele diz que é neutro, né? Quando ele diz que é neutro, você tem que considerar Mn e Fe. Não tem que considerar nem cátions nem ânions. Tá ok? Então, quem seria o maior? O manganês, né? Porque ele está mais à esquerda da tabela periódica. A carga nuclear efetiva sobre o manganês, ó, aqui é 25 o número atômico e o do ferro é 26. Então você tem uma carga nuclear efetiva maior sobre o ferro. Então a tendência é que ele seja menor e o manganês seja maior, porque ele tem uma carga nuclear efetiva menor. Então vamos voltar para lá, né? Então, a partir das posições relativas dos elementos na tabela periódica, é possível inferir que o átomo neutro de ferro apresenta maior raio atômico do que um átomo neutro de manganês. Errado, né, gente? Aqui é errado, a gente julga errado. O átomo de ferro e de manganês com número de massas iguais a 55 e a 54, respectivamente, possuem o mesmo número de nêutrons. Vê, a gente acabou de ver lá, né? O manganês Mn é 25, o número atômico, e o ferro é 26, número atômico. Aí ele dá aí os números de massa, né? O do ferro é 55, o número de massa você coloca aqui no canto superior esquerdo. E o do manganês é 54. Ó, o número atômico tem a ver com o número de prótons. Tá ok? Já o número de massa, que é o A, ele é o que? É o número de prótons, que é P, mais o número de nêutrons, tá ok? Repare só, se o seu número de massa, no caso aí, vamos dizer pro manganês, que é 54, igual, o número de prótons vai ser 25. Então P é igual a 25. Opa, deixa eu consertar aqui. Então, ó, 25 mais o número de nêutrons. Então, isso aqui é uma equaçãozinha do primeiro grau, né? Então, vou fazer 54 menos 25 igual a N.
Então, ó, 54 menos 25, de cabeça dá pra gente fazer, né? 54 menos 25 dá 29. Então, o número de nêutrons aqui é 29. Tá ok? Aí vamos calcular para o ferro. O ferro, você já pode fazer até direto, né? Quando quer saber o número de nêutrons, é só pegar o número de massa menos o número atômico. Então, ó, 55, né? Menos 26. Também dá 29, né? O número de nêutrons aqui. Então, ó, os átomos de ferro e manganês com números de massa igual a 55 e 54 respectivamente possuem o mesmo número de nêutrons. Sim, né? 29 e 29. Então aqui, ó, correto. A massa molar da molécula de luminol é superior a luminol, né? Ele dá aqui, ó, a massa molar do luminol. Ele não dá a massa molar, ele dá a fórmula, né, molecular. Vamos lá, eu separei, ó, o luminol aqui, ó. Como é que você vai ter que calcular a massa molar? Você tem que considerar todos os átomos aqui, ó. Aí você tem átomo de carbono aqui, carbono aqui, carbono aqui, carbono aqui, carbono aqui e aqui. E aqui também, e aqui também. Então, ó, vamos contar quantos átomos de carbono eu tenho. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Conta novamente. Isso é macete de prova para você não se confundir. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, ó, C8. Eu tenho 8 átomos de carbono. Aí veja, para cada átomo desse de carbono tem um hidrogênio. Aqui da parte aromática, né? Aqui tem um, aqui tem, por causa da questão aí o carbono forma 4 ligações, né? Para completar seu octeto, né? Então aqui também, ó. Aí veja só, veja, aqui não, viu? Por quê? Esse carbono aqui, ó, vamos dizer que é o carbono 1, aqui é o 2. Eles estão com o octeto já completo, hein? Eles têm uma ligação, 2 ligações, 3 ligações, 4 ligações. Isso aqui é a mesma coisa. Uma ligação, 2 ligações, 3 ligações, né? 4 ligações. 1, 2, 3, 4. Então aqui não vai ter hidrogênio, não. Aí veja, esse daqui vai ter também não, ó. 1, 2 ligações, mais 2, 4. Ok? E esse aqui também não. Então, ó, por enquanto a gente tem quantos hidrogênios? Tem 1, 2, 3, 4. Mas só que a gente tem que considerar os hidrogênios de quem? Dos átomos, né, que estão ligados a outros elementos. Como exemplo aqui é o nitrogênio. Então aqui eu tenho 1, aí tenho 4, né? 1, 2, 3, 4. Então aqui 5, 6. Aí 6 com 2 dá 8, né? H8. Veja, isso na hora da prova confunde muito, hein? Você tenha cuidado aí. É uma questão fácil, mas o avaliador já coloca para induzir você assim a, não é errar, mas a fazer cálculos besta que você pensa assim, que é tão assim besta que você pode fazer sem muita concentração. Se concentre, perca uma questão dessa não, que é muito fácil. Então depois eu tenho quantos átomos de oxigênio? 1, 2, né? Então eu tenho 2 aqui. E quantos de nitrogênio? Tenho 1, 2, 3. Pronto. Então essa aqui seria a massa, é a fórmula, né? Ele deu a estrutural e essa aqui seria a fórmula química, né? Do luminol. Aí o que é que eu vou fazer aqui? Eu tenho que recorrer à tabela periódica e pegar as massas atômicas. Algumas, como eu sou professor de química, algumas de cabeça eu já sei. Deixa eu ver aqui, veja. Então, ó, o carbono é 12, o nitrogênio é 14, o oxigênio é 16 e o hidrogênio é 1. Então, vai ser, ó, carbono 12, hidrogênio 1, oxigênio 16 e nitrogênio
14, né? 14, você não pode colocar 15 não. Isso vai depender muito da tabela periódica que eles derem. Então vai ser, ó, 12 vezes 8 mais 8 vezes 1 mais 2 vezes 16 mais 3 vezes 14. Tá notando que, ó, eu tenho 8 carbonos. Cada carbono contribui com quanto? Com 12. Então, 12 vezes 8. Eu tenho 8 hidrogênios. Cada hidrogênio contribui com quanto? Com 1, né? Então, 8 vezes 1. Eu tenho 2 oxigênios. Cada um contribui com 16. Então, 2 vezes 16. E eu tenho 3 nitrogênios. Cada nitrogênio contribui com 14. Então, vamos lá. 12 vezes 8 mais 8 vezes 1 mais... É bom fazer isso, ó, vou dar um conselho. É bom fazer isso na velha munheca. Sabe por quê? Na hora da prova não vai ter, tá bem? Calculadora não. A gente fica tentado a fazer na calculadora. Eu tô com a calculadora aqui, mas é bom fazer. Agora eu tô tendo um probleminha aqui, porque ele tá entendendo que eu tô querendo passar em slide. Eu não tô querendo passar em slide, tô querendo na caneta. Então, ó, 12 vezes 8, né? 12 vezes 8, aí dá 16, vai 1. Essas contas eu sempre aconselho fazer devagar. É melhor, para não errar. Aí vai 1, aí 96. Aí deixa eu ver aqui. 96 com 8, porque 8 vezes 1 dá 8, né? Aí 2 vezes 16. 2 vezes 16, que é o dobro, né? Dá 32. E 14 vezes 4, né? 14 vezes 3, gente. Isso vai dar... Aí dá 12, né? Ó, 14 vezes 3. Aqui dá 12, vai 1, 42. Então, aqui... Porque hoje ele tá entendendo que eu estou... Ó, é o meu... Não quero passar. Pronto. Deixa eu pegar aqui. Então aqui, ó, 42. Aí você vai somar 96 com 8, com 32 e com 42. Então, ó, 6 com 8 dá 14, com 2 dá 16, com 2 dá 18. Então, só relembrando, 8 com 6, 14, com 2, 16, com 2, 18. Aí vai 1. 1 com 9 dá 10. Aí aqui dá 13, 13, 17. Então a massa molar aí é 178 gramas por mol, né? É isso. Ele tá dizendo, ó, vê, a massa molar da molécula de luminol é superior a 176. Superior a 176 gramas por mol. Então, correto. Aí veja, no ânion há 3 aminoftalatos, todos os átomos de carbono, nitrogênio e oxigênio se encontram em um mesmo plano. Veja só como é que você vai fazer isso aí. Ele vai fazer da seguinte maneira: você vai ter que analisar a estrutura. Primeiro, você pega isso aqui, ó, 3 aminoftalatos, vai ter que analisar ela. Veja, você tem que analisar essa estrutura, né? E tem que analisar o que? O grau de hibridização de cada um aqui. Aí veja, como eu sempre digo, né? Aqui, para aqueles que não estão familiarizados com o assunto, deixa eu passar aqui. Eu ia mostrar isso, mas nem precisa.
Não precisa, porque você tem que saber a hibridização dos carbonos aqui e dos outros elementos. Ó, essa hibridização aqui é sp2, assim como essa também é sp2, sp2 também e sp2 também aqui. E essa daqui também, né? sp2. Essa aqui também, esse carbono é sp2. Esse carbono aqui também é sp2. Tá ok? Tem mais aqui. Esse oxigênio é sp2. Agora esse aqui, ele é sp3. Esse nitrogênio aqui. Ele está perguntando, como é a pergunta? No ânion 3-aminoftalato, todos os átomos de carbono e nitrogênio e oxigênio se encontram em um mesmo plano, né? Veja como esse nitrogênio aqui é o aminoftalato, ele tem uma hibridização aí, mas aí é que tá. Você colocaria aqui que a hibridização do nitrogênio só, espera aí, aqui também é sp2, bora lá, e aqui também é sp2 e sp2 também. Por quê? Veja só, aqui tem uma ressonância. Outra coisa, antes de falar isso, eu estou querendo ser bem sistemático. Hibridização sp2 geralmente dá um ângulo de 120 graus. Geralmente a molécula é plana. Então, ó, como é sabido já, o benzeno, né? Ele é como é que chama? O benzeno, ele é plano, ok? Porque os átomos de carbono dele estão, né, tudo no mesmo plano, ok? Em função dessa hibridização aqui, ó, sp2, formar ângulos de 120 graus. Esse carbono e esse oxigênio, eles também são sp2. Agora aqui, gente, você provavelmente colocaria, né, sp3, como é que chama? A hibridização, mas aqui não é. Sabe por quê? Aqui tem um efeito de ressonância. Esse par de elétron vem para cá e esse par de elétron vem para cá. Então aqui dá um caráter mais sp2. Então, ó, por enquanto a gente já pode afirmar que os átomos de carbono e oxigênio estão tudo no mesmo plano, realmente. Agora, e esse daqui? Aí você diz, não, o nitrogênio aqui está ligado a 2 hidrogênios, está ligado a esse carbono e ainda tem um par de elétrons aqui. Mas não se esqueça também que esse par de elétrons também pode participar da ressonância, fazendo com que o nitrogênio tenha uma hibridização com caráter sp2. Essa questão é um pouco maliciosa, porque ela induz você ao erro. Porque se você colocar sp3, aí a geometria sp3 ela é espacial, né? Você forma um tetraedro. Então quer dizer que esse nitrogênio aqui não poderia talvez não estar no mesmo plano. Mas por causa do efeito de ressonância a gente pode considerar que o átomo de carbono, nitrogênio e oxigênio todos estão no mesmo plano. Se a gente considerar que todas as hibridizações são sp2 ou próximas a sp2, tá bem? Então lá seria correto também. A molécula de peróxido de hidrogênio é apolar e apresenta menor ponto de ebulição normal do que a água. Veja, deixa eu colocar aqui, ver se eu coloquei, né, essa molécula. Tá aqui mais geometria. Só uma coisa aqui sobre polaridade, né? Polaridade é o que? Acúmulo de cargas em ligações distintas, né? Pera aí. Acúmulo de cargas elétricas em regiões distintas da ligação. Ligações iônicas são fortemente polarizadas, né? Cada íon define um polo, né? Aí ligações covalentes é função da diferença de eletronegatividade entre os átomos da ligação.
Classificação: apolar e polar. Então, uma ligação apolar covalente é quando você tem átomos com a eletronegatividade, né, igual. Então, você não vai ter formação de polos. Já quando você tem uma eletronegatividade diferente, você tem a formação de polos. Como aqui, ó. Mesma eletronegatividade, né, é outra propriedade periódica. Então, você não vai ter a formação de polos aqui. Porém, aqui você vai ter a formação de polos, porque você tem um átomo de hidrogênio com um átomo de cloro. O que é que ocorre aqui? Você tem muita eletronegatividade, né, do cloro. Ele consegue atrair muita carga negativa do hidrogênio, fazendo com que aqui tenha um polo negativo e aqui um polo positivo. Então aqui é uma ligação polar. Aí, deixa eu ver aqui. Isso aqui. Aqui é a fila de eletronegatividade também. É bom sempre saber. Tem até uma forma de você decorar, né? Fui. Parece que é fui. Agora eu que me esqueci. Fui ao clube. Fui ao clube. Briguei. É uma coisa assim. É bom saber, hein? Essa fila de eletronegatividade. Aí veja. Decorar, né? Deixa eu ver aqui. Essa questão de a molécula ser polar ou apolar, né? Você tem que... Ele está afirmando lá, né? Para quem era da área de química é fácil, hein? Essa questão. A questão aqui é fácil. Por quê? Ela é fácil. Em virtude... Ele está fazendo uma afirmação aqui que é a molécula, né? Então, o peróxido de hidrogênio. Então, o peróxido de hidrogênio é OH. Ela é apolar. Para quem é da área de química, vai matar logo essa questão. A molécula não é apolar, não, aqui. Sabe por que ela não é apolar? Em virtude de que? Veja, tem uma regra que diz: semelhante dissolve semelhante. Vocês sabem que peróxido de hidrogênio é água oxigenada, né? Que é uma solução. E essa solução é vendida como se fosse mistura de peróxido de hidrogênio mais água. Se a água é polar, logicamente, semelhante dissolve semelhante, o peróxido de hidrogênio também é polar. Agora, para quem está na dúvida, veja, você escreve a estrutura do peróxido de hidrogênio. Quem é mais eletronegativo aqui? O oxigênio. Então aqui você tem polos, né? Você tem esses vetores aqui. Aqui é como se a molécula não conseguisse, né? Aí vamos dizer aqui que a soma dos vetores aqui é diferente de zero. E se você somar esse vetor com esse vetor, vai dar diferente de zero. Então a molécula é polar e não apolar. Então aqui é errado. Aí 56. Na molécula do luminol, os hidrogênios do NH2 ligado ao anel aromático são mais ácidos do que os hidrogênios do grupo NH presentes no segundo ciclo. Aí você tem que voltar lá na molécula de luminol. Deixa eu apagar aqui. Essa molécula a gente vai ter que analisar, né? Ele quer saber os hidrogênios mais ácidos, né? Aí veja, quem é mais ácido aqui, né? É esses hidrogênios aqui ou esses hidrogênios aqui, ó. Eu já poder, se você for primeiro, se você for analisar aqui em termos de, veja, é aquela coisa. Vamos marcar uma distância aqui, né? O que eu queria falar é porque tem vários fatores que influenciam aqui o átomo ser mais ácido ou menos ácido, né? Logicamente, ó, se eu tô, veja, você tem que analisar primeiramente a eletronegatividade. A eletronegatividade vai influenciar bastante na força de um ácido. É aquela velha, ó, tem um ácido fluorídrico e eu tenho o ácido sulfídrico. Quem é mais forte? O ácido fluorídrico. Por quê? Esse flúor é mais eletronegativo do que o enxofre.
tá ok? Se ele é mais eletronegativo, essa ligação aqui, ó, hidrogênio flúor, é mais fácil de ser rompida, tá ok? Só que aqui você vê que aqui é nitrogênio e aqui também é nitrogênio, né? Então você já não poderia nem analisar, vamos dizer, se depender só do nitrogênio, aqui você só tem a mesma eletronegatividade, né? Esse hidrogênio ligado a esse nitrogênio e esse hidrogênio ligado a esse nitrogênio. Só que tem um fator aqui, né? Observe que você tem um átomo eletronegativo que está mais perto de quem? Tá mais, ó, aqui vamos dizer, aqui é 1, aqui é 2 e aqui é 3. É a distância. Aqui, ó, vamos dizer, a distância até o 4 é menor, né? O que eu estou dizendo é o que? Existe um efeito indutivo. Isso se chama efeito indutivo em química orgânica, que vai influenciar bastante. Esse hidrogênio aqui, em relação a esse oxigênio, ele está mais perto do que esses hidrogênios aqui. Então, a tendência é o que? Que esse oxigênio, como é mais eletronegativo, ele tire mais carga, né? Mais carga negativa desse hidrogênio aqui, tá ok? Fazendo com que esses hidrogênios aqui sejam mais ácidos, tá ok? Então, vamos avaliar aqui, né? Na molécula de luminol, os hidrogênios do grupo NH2 ligado ao anel aromático são mais ácidos, não, né? São menos ácidos, aqui é errado. Menos ácido do que os hidrogênios do grupo NH3, por exemplo, no segundo ciclo, né? O segundo ciclo é isso aqui, ó. Essa parte aqui, ó. Todinha. Esse aqui é o primeiro ciclo. Ok? E ali é o segundo ciclo. Então ali é errado, né? Aí veja, outra questão assim que é bem fácil de você resolver. A quantidade de calor liberada por mol de molécula de peróxido de hidrogênio decomposta é maior na reação realizada em presença do catalisador do que na reação não catalisada. Aqui ele quer saber conhecimento de cinética química. O que nós sabemos é que o catalisador ele só acelera a velocidade da reação. Ele oferece um caminho, né? Como os químicos gostam de dizer, um caminho alternativo onde você de energia de ativação. Ele, vamos dizer, você tem um primeiro caminho onde a energia de ativação é 10. E com o catalisador a energia de ativação é 1. Então diminuiu. Então a reação vai ser mais rápida, se processar de forma mais rápida. Não vai mexer com a questão do calor, né? A calor de reação vai mexer propriamente dito com a natureza, né? Das ligações. Aqui está errado. Em solução aquosa com pH, essa aqui é de cálculo, hein? Em solução aquosa com pH igual a, deixa eu até colocar aqui, a gente pegar uma borracha aqui. Eu vou apagar aqui. Vamos lá, apagando essa. Vamos lá. Pronto. Se quiser dar um pulinho aí no tempo, né, que eu fiquei apagando. Em uma solução aquosa com pH igual a 10, então o pH aí é igual a 10. O grau de ionização, ou seja, o alfa, é superior. Não é que é igual não, hein? Superior, então é maior, né? Então eu tenho que usar o símbolo de maior. Deixa eu pegar aqui a borracha. Maior que 2% do peróxido de hidrogênio, né? Peróxido de hidrogênio. Então ele está dizendo que o peróxido de hidrogênio aí pode agir como um ácido, né? Então vamos escrever aqui a reação, né? Aqui seria água líquida.
Aí veja, setinha de equilíbrio, né? Aí você teria o que? Esse ânion formado aqui, ó, mais H3 ou mais o hidrônio, né? Aí veja, você tem aqui, é como se ele, aqui é o ácido, aqui é o ácido e aqui é a base. Aí aqui é o ácido, aqui é a base conjugada e o ácido. Mas pra já não importa muito isso não, hein? É só pra gente entender. A gente sabe, a gente já pode deduzir uma coisa, né? Que esse grau de dissociação aqui, né? Esses coeficientes molares são 1 para 1. Aqui, ó. 1 para 1. Tá ok? Até porque você poderia até simplificar, viu, gente? Tirar essa água daqui e colocar só esses ânion aqui e esse cátion, né? Que é o hidrônio. Então isso aqui é 1, aqui é 1. Então veja só. O pH ele deu. Então se o pH é isso, qual é a concentração de íon hidrônio? A gente pode saber, né? Como? Menos log, né? Do menos pH aqui. Tá ok? Então é só você elevar, né? Aí veja, fazendo mentalmente, essas potências de 10 são fáceis de resolver, hein? Então aqui, ó, de cabeça dá pra fazer, porque se o pH é 10, você vai ter que elevar isso aqui a menos 10. Aí menos 10 com esse menos aqui dá mais, hein? Então aqui vai dar uma concentração, ó, de 10, tá ok? A menos 10. O que? Mol por litro, hein? Veja só, já é um pH, praticamente não existe íon hidrônio, né? Um pH de 10, logicamente a gente esperaria isso, né? É um pH bem básico. Só que ele quer saber se o grau de ionização é isso. É esse, né? Superior a 2. Aí vamos lá, eu até separei aqui uma formulazinha. Veja, a gente pode estimar o grau de ionização pela lei de diluição de Ostwald. Simplificando, viu, gente? Você vai ter que saber essa fórmula aqui, ó. Constante de ionização é igual ao alfa vezes a molaridade, o M. A molaridade lá, nós sabemos, né? A molaridade do peróxido de hidrogênio é 10 a menos 10. A gente pode fazer isso por causa dos coeficientes estequiométricos, né? 1 para 1, 10 a menos 10. Aí, deixa eu ver aqui, eu tenho M. O KI, informação importantíssima. O KI eu sei qual é, ele deu. O KI, aqui, ó, constante de ionização, 2,4 vezes 10 a menos 12. Então, ó, a constante de ionização é 2,4 vezes 10 a menos 12. Quem tiver com dúvida como é que chega essa equação aqui, dá uma olhada, lei de diluição de Ostwald. Mas isso tem a ver com o equilíbrio químico, hein? Isso aqui é a equação precisa, só que dá uma simplificada nela. Então, ó, eu tenho o KI e tenho a molaridade. Aí eu agora sei calcular o alfa. O alfa vai ser igual a quem? Eu vou passar separando aqui, ó, só para facilitar. Então esse alfa vai ser igual a raiz quadrada, né, do KI sobre o M, né, isso. Aí veja, vamos substituir aqui. Aí veio o KI é 2,4 vezes 10 a menos 12. E o M vai ser 10 a menos 10. Aí isso tudo tem que tirar o que? Raiz quadrada. Só que aqui é fácil, né?
daria raiz quadrada de 2,4. E aqui daria o que? E aqui tá, né? Essa questão aí, se você tiver com a calculadora, até é fácil de fazer, viu? E se você não tiver, raiz quadrada de 2,4, cabeça é meio complicado. Então, ó, potência de mesma base, repete a base e diminui os expoentes, né? Então aqui vai dar menos 12, menos 10. Então isso aqui vai dar menos 2. Para já, veja, vamos tentar fazer no macete aqui, né? Quanto é a raiz quadrada de 10 a menos 2? Elevado a menos 2. Né? O que ele está perguntando é mais ou menos assim, ó. 10 a menos 2 é igual a 1 sobre 100. Qual a raiz quadrada de 1 sobre 100? Qual a raiz quadrada de 1? É 1. Qual a raiz quadrada de 100? É 10. Tá ok? Então só aqui já vai dar menos, né? 10 elevado a menos 1. Tá ok? Aí veja, 10 elevado a menos 1 é 0. Eu tô fazendo isso, você pode dizer assim, poxa, mas tu tá dando uns chutes aí. Tem, porque ó, a raiz quadrada de 2,4, eu sinceramente eu não sei. Na questão ele não falou quanto seria essa raiz quadrada. Você vai ter que estimar, né? Então a raiz de 2,4. Aí veja a bronca aqui. 0,1, né? 2,4. Então 2,4. Quanto é a raiz de 2,4? Tem que ser um número, né? 2,4 é igual a 24 sobre 10, né? Seria isso. Rapaz, aí vê a bronca. Você vai ter que decompor, né? 24 em fatores primos. Tô fazendo isso, gente, porque não tem calculadora. Lá na hora da prova não tem. Você vai ter que estimar. Então, ó, 2, aqui dá 12, né? Aqui dá 2. Aqui dá 6, 2. Aí veja, aqui dá 3. Aí aqui dá 3. Então é 2 elevado à terceira vezes 3. Você pode até jogar aqui dentro do parênteses. Só que joga assim, ó, 2 vezes elevado a 1 vezes 3. Na hora da prova é assim. É o maior risca pra cá, pra lá, pra cá. Aí veja, 2. Qual a raiz quadrada de 2 elevado a 2? É 2, né? Então já vai ser, ó, 0,1 vezes 2. 0,1 vezes 2 dá 2. Dá 0,2. Com certeza a gente já pode estimar uma coisa aqui. A partir disso aqui, ó, vai ser 0,2. Se eu multiplicar 0,2 vezes, aqui sobrou 2 e aqui sobrou 3. Então raiz quadrada de 6. 0,2 vezes raiz quadrada de 6 vai dar um número maior, né? Que 0,2. Então, a 0,2, né? Maior, né? Imagina, 0,2 em porcentagem seria o que? 20%, né? Só o 0,2. A gente já sabe disso. Então, assim, a gente já pode estimar, né? Que o grau de ionização alfa, ele vai estar aí em torno de 20%. Então vai ser bem maior do que ele informa aqui, né? Deixa eu voltar lá. Teve essa confusão porque não tem calculadora. Eu não vou estar usando calculadora aqui. Eu estou dando os macetes. Então é bem maior do que o que? Opa. Deixa eu voltar aqui. É bem maior do que 2%, né? Porque se fosse 2% seria 0,2. Tá ok? Só que a gente viu lá que bem maior, por volta de 20%. Então aqui tá errado, hein? Essa afirmação. Essa questão aí o avaliador colocou mesmo para saber quem é que sabe mais.
concurso é assim mesmo. Então, gente, era isso que eu tinha para mostrar a vocês. Muito obrigado e até a próxima.